Bom, pessoal, todo mundo vendo aí minha telinha? Ok. Bom, como a gente conversou, é uma conversa bem informal sobre medidas de segregação urbana, e a ideia desse encontro é ter uma primeira parte em que eu vou explicar um pouquinho. Deixa eu só autorizar a entrada aqui. Então, nessa primeira parte, eu vou explicar um pouquinho sobre as medidas, e depois a Flavinha vai fazer uma demonstração sobre como computar essas medidas no QGIS. Então, é essa a ideia. E não precisa. Bom, está gravado, também a gente disponibiliza os slides, que também podem servir de tutorial. Então, é tranquilo, certo? Bom, quando eu falo em medidas de segregação, o que eu quero dizer com segregação? Aqui a gente está usando assim uma noção bem geral de segregação, que está relacionada à distância ou proximidade, né, entre distintos grupos sociais. É isso. Então, o que a gente vai medir, em essência, é como esses grupos estão mais próximos ou mais distantes entre si, né? E esse debate sobre a mensuração da segregação, ele não é novo. Para dizer a verdade, ele é bem antigo. As primeiras medidas de segregação surgiram na década de 50, lá nos Estados Unidos, numa época que se debatia muito sobre segregação racial, é a era dos direitos civis. Então começaram a surgir as primeiras medidas de segregação, junto com estudos sobre segregação, e a medida mais famosa e que se usa até hoje, que é a medida de similaridade, que é o índice de similaridade, ele surgiu na década de 50, certo? E como que eram essas medidas? Como que são essas medidas? Basicamente, você tem um banco de dados em que você tem, por exemplo, para cada área, e essa área pode ser um setor censitário ou um bairro, você tem a composição populacional desse bairro e você aplica essa medida a partir desse dado. Você poderia, por exemplo, usar uma planilha do Excel para computar uma medida dessas clássicas, né? Que a gente vai chamar aqui de medidas de segregação tradicional. Só que elas têm problemas. E as medidas que eu e a Flavinha vamos demonstrar aqui, elas buscam responder a alguns desses problemas, né? E quais são os problemas dessas medidas de segregação tradicional? Elas são não espaciais, na verdade, elas não são explicitamente espaciais. O que eu quero dizer com isso? Eu posso fazer isso numa planilha de Excel. Então, quando eu estou computando essa medida, a gente só está olhando o que está dentro de cada um daqueles polígonos, dentro do setor censitário, dentro do bairro. Não importa, se eu bagunçasse espacialmente esses setores, ia dar o mesmo resultado. Então, ela não é espacial porque ela não está considerando o arranjo espacial dessas unidades de área que a gente está usando, essas unidades de análise que a gente está usando para computar o índice, né? E elas são globais. O que quer dizer? O que eu quero dizer com medidas globais, essas medidas tradicionais? Elas vão te dar um número. A dissimilaridade da região metropolitana de São Paulo é 0,52. É isso, né? Então, você não consegue, com uma medida global, você não consegue ver as variações dessa segregação no espaço interurbano. Você não consegue mapear a segregação, digamos assim, né? Então, questões que são, portanto, importantes considerar. É importante, como já está implementado, se torna até fácil, a gente começar a considerar medidas espaciais. De novo, eu não estou falando de novidade aqui. Esse debate sobre medidas espaciais, né, se as medidas tradicionais têm origem na década de 50, as medidas espaciais já na década de 90, início dos anos 2000. Então, aí se falava muito sobre as medidas espaciais, e nessa época, né, eu terminei meu mestrado em 2005, eu dialoguei com esse pessoal, né? Então, fez parte. Eu contribuí um pouco para esse debate com o meu trabalho de mestrado. Por que considerar medidas espaciais? Porque elas são capazes de superar um problema que a gente chama de o problema do tabuleiro de damas. Lembra que eu falei que a gente pode computar a medida tradicional numa planilha de Excel? Então, a gente só olha dentro do polígono. A gente não olha para o polígono vizinho.
Então, considerando que eu tenho polígonos homogêneos, aqui um todo cinza, o outro todo branco, eu vou computar isso aqui, o índice de similaridade aqui vai dar máximo, vai dar 1, que vai dar igual um índice de similaridade que eu computo para esse arranjo aqui. Mas é a mesma coisa? Não é a mesma coisa, certo? Então, as medidas espaciais, elas são capazes de ver que esses dois arranjos aqui são diferentes. Uma medida tradicional não é capaz. Ela sofre desse problema do tabuleiro de damas, né? Além disso, se eu uso uma medida tradicional, de forma... Eu estou assumindo que o meu conceito de vizinhança é aquele daquela unidade espacial de análise. Por exemplo, a minha vizinhança é o setor censitário, ou o distrito, ou o bairro, enfim, aquela unidade de área que eu utilizei, né, o meu polígono. Agora, você pode explorar distintas escalas de segregação, distintas escalas de vizinhança, e isso você pode fazer com uma medida espacial. Você pode considerar que uma vizinhança é algo mais local, ou pode ser uma vizinhança mais abrangente, para você começar a explorar padrões de macrosegregação, por exemplo, né? Então, você pode analisar uma escala micro ou uma escala macro da segregação e ver as diferenças, e há diferenças, né? E eu também falei que as medidas tradicionais são globais, né, que elas caracterizam a segregação da cidade como um todo, né, dá um número, de similaridade é 0,51, né? Mas a gente tem que buscar medidas locais também, né, que caracterizam esse grau de segregação em distintas áreas e que a gente possa apresentar como mapas de segregação. Aonde que os mais ricos estão mais isolados? Onde é que existe alguma exposição entre os mais ricos e os mais pobres, né? É importante a gente conseguir visualizar esses padrões, né, esses mapas da segregação. Outra questão interessante a considerar é que quando eu falei de considerar a proximidade, a distância entre os grupos sociais, na verdade é esse arranjo espacial dos grupos sociais. Existem diferentes formas de ver isso, e que na literatura de medidas de segregação a gente chama de diferentes dimensões da segregação, certo? Uma dessas dimensões espaciais da segregação é a dimensão dispersão-agrupamento. É quando você está avaliando o quão equilibrada é a distribuição dos diferentes grupos sociais. Então, é o equilíbrio desses diferentes grupos sociais, né? E que independe da composição populacional. Independe do fato de um grupo ser 90%, o outro ser 10%, ou ser 50-50, né? Eu só quero ver o equilíbrio. Então, seria um padrão mais assim, ó, equilibrado. A outra dimensão é a exposição-isolamento, que diz respeito como se fosse assim, a chance de encontro entre membros de grupos distintos, ou entre membros do mesmo grupo, no caso do isolamento, né? E aí já faz diferença a questão da composição populacional. Se eu tenho um grupo que é 1% e o outro é 99%, é claro que a chance de eu encontrar o que tem 99% é maior do que encontrar o de 1%, certo? Então, esse gráfico aqui ilustra essa dimensão aqui, arranjos dispersos, arranjos agrupados, aqui arranjos isolados e aqui arranjos de maior exposição. Só para mostrar que não é a mesma coisa, embora estejam relacionadas, essas duas dimensões, possam estar relacionadas, certo? Bom, e o que nós vamos fazer para construir índices espaciais? O que a gente vai usar, e está implementado no plugin que a Flavinha vai apresentar, é o conceito de intensidade populacional local, que nada mais é, para quem está acostumado com análise espacial, que um kernel, né? Então, quando eu for considerar qual que é a população desse setor censitário aqui, dessa área J, eu não vou considerar só a população da área J, eu vou considerar a população, na verdade, eu vou considerar a população de todas as áreas, mas ponderadas pela proximidade em relação a essa área J, certo? Então, eu vou escolher uma função de proximidade, que ela pode ser uma gaussiana, aqui é uma biquadrada, na verdade, né? Porque ela tem um fim, né? Uma função biquadrada, ou uma função gaussiana, que aí sim você soma a população de todas as áreas, ou pode ser uma moving window,
né? E esse conceito de proximidade, essa função, ela é escolhida pelo analista. Então, eu posso escolher uma função que tem uma largura de banda menorzinha, e, portanto, eu só vou dar mais peso para as áreas que estão mais próximas, ou posso escolher uma função que tem uma largura de banda maior, e, portanto, aí eu consigo uma vizinhança mais abrangente, eu consigo considerar mais, com mais peso, a composição populacional das áreas vizinhas. Tudo bem até aqui? E agora vamos aos índices. Então, esse conceito é importante, porque essa é a base para eu estabelecer as minhas vizinhanças, né? Então, minha vizinhança agora, minha área de análise, não é mais o setor censitário, ou o distrito, a área de ponderação. Ela e a sua vizinhança, sendo que esse conceito de vizinhança, nós é que definimos com uma função de proximidade. Bom, o primeiro índice que eu vou apresentar aqui é o índice de dissimilaridade generalizado. O índice da década de 50, que foi proposto por uma dupla, né, Duncan e Duncan, ele é o índice de dissimilaridade que é o mais utilizado até hoje, e ele é um índice dicotômico, de similaridade de um grupo em relação a outro. O Sakoda, em 81, ele generalizou esse índice. Então, fez com que não fosse mais um índice aplicável somente a 2 grupos, mas que pudesse ser aplicado a vários grupos. E é esse índice que está implementado no plugin de Segreg, em sua versão tradicional ou espacial, né? A pessoa pode escolher. O que o índice de similaridade mede, né? Ele vai dialogar com a dimensão dispersão-agrupamento, que é essa que tem relação com o equilíbrio, né, do arranjo espacial dos grupos populacionais. Ele vai comparar a composição populacional da área de estudo como um todo com a composição populacional das vizinhanças. Por exemplo, se eu tenho uma área de estudo, se eu tenho 2 grupos, A e B, e um tem 60%, o outro tem 40%. É essa a composição populacional da metrópole como um todo. Ele vai comparar essa composição 60-40 com a composição de cada uma das vizinhanças. E se todas as vizinhanças também tiverem a composição 60-40, então o índice de similaridade vai ser 0. É a mínima segregação. Agora, se essas composições forem muito diversas, aí tem um monte de vizinhança que é 100% de um grupo, 0 do outro, aí o outro é 100% do A e 0 do B, aí o meu índice de similaridade vai ser bem alto, certo? Sendo o máximo o valor 1, que nunca se alcança o valor 1. Depois eu vou mostrar nos dados artificiais por que na verdade, a gente não alcança com as medidas espaciais. Então, esse é um índice bastante famoso, né, pelo menos na sua versão dicotômica e tradicional, da dimensão dispersão-agrupamento. O outro índice é o índice de teoria da informação, ou índice de entropia. Na verdade, ele é um índice que se baseia em outro índice, que é o índice da entropia. Muitos de vocês já devem ter ouvido falar. O índice de entropia mede diversidade. Então, a diversidade é máxima, se eu tenho 4 grupos, a diversidade vai ser máxima quando eu tenho 25% de cada grupo. Certo? Isso é diversidade, não é segregação. Esse índice da teoria da informação, ele vai comparar a entropia, ou seja, a diversidade global, ou seja, da metrópole como um todo, em relação à diversidade de cada uma das vizinhanças. Certo? Então, enquanto o de dissimilaridade compara a composição populacional do global com o das vizinhanças, esse vai comparar a entropia do global com a das vizinhanças. Tem um detalhe em todos os índices de segregação que é bem importante vocês saberem, principalmente quando a gente vai ver depois os índices locais. Além de fazer essa comparação, os índices de segregação também dão um peso maior para as vizinhanças, as unidades de área, que tem mais gente, certo? Eu digo isso
porque isso pode ser um complicador em casos de dados que têm números muito discrepantes em termos de população. Acaba que aquela área que tem mais gente fica com um índice, já vou chegar lá, um índice local super alto em relação às outras. Mas faz sentido essa ponderação que a gente vê aqui essa ponderação aqui, ó, NJ sobre N. Faz sentido essa ponderação, porque digamos que eu tenho uma vizinhança que tem 2 pessoas e que tem integração perfeita, mas a outra que tem 1000 pessoas é super segregada. Então dá mais peso para essa vizinhança que é mais populosa. Bom, opa, passei aqui. Agora vamos para outra dimensão da segregação, que é a dimensão isolamento e exposição. Então, o índice mais famoso, os 2 índices que eu vou apresentar, na verdade, são o mesmo, é o índice de exposição do grupo M ao N. Digamos que eu tenho um índice de exposição do grupo branco ao negro e que seja equivalente a 0,2. O que isso significa? Isso significa que, em média, um branco tem 20% de negros na sua vizinhança. Então, ele tem uma leitura bem simples, é a proporção média do grupo N nos locais onde habitam indivíduos do grupo N. Esse é o índice de exposição. Ele é bastante sensível à composição populacional da área de estudo. É super difícil comparar o índice de exposição bruto, né, computado para São Paulo, com o índice de exposição bruto computado para o Rio de Janeiro. Por quê? Porque, digamos, tem mais negros no Rio de Janeiro do que em São Paulo. Então, eu vou estar comparando metrópoles que têm composição populacional diferente. Se tem mais negros na outra metrópole, é mais provável que índice de exposição ao negro seja maior, certo? Então, ele não é um índice que no seu estado bruto seja facilmente comparável. O que a gente costuma fazer com esse índice, tá? No Segreg, vocês vão receber esse índice no estado bruto. Mas o que a gente costuma fazer para facilitar as análises? A gente costuma dividir esse índice pela proporção do grupo N, né? Pela proporção do grupo N na metrópole como um todo. Então, digamos que o meu índice de exposição do branco ao negro tenha dado 0,2, ou seja, 20%. E a proporção dos negros na metrópole é 20%, uma situação hipotética. Então, isso é uma situação ótima, certo? O que não é o que geralmente acontece. Geralmente, seria um número bem maior, por exemplo, bem menor, por exemplo, 0,1, enquanto a proporção dos negros na metrópole seria 0,2 ou 20%. Então, a gente costuma dividir esse índice bruto, né, pela proporção. E aí, quando dá 1, é uma situação ótima. Quando dá maior do que 1, significa uma situação de maior exposição do que é esperada em um arranjo integrado. E quando dá menor do que 1, significa uma menor exposição do que aquela esperada num arranjo integrado. Pelo Gabriel, eu estou achando que tá dando para entender. Se não der, por favor, gente, me perguntem. Mas acho que na prática, no exemplo, também fica mais fácil entender. O que é o índice de isolamento? É o índice de exposição do grupo a ele mesmo. Então, assim, é um caso particular do índice de exposição. E é muito interessante que, se você calcular, você tem 3 grupos, A, B, C, e calcula o isolamento do grupo A, ou seja, exposição do A a ele mesmo, o isolamento do grupo A ao grupo B, isolamento do grupo A ao grupo C, isso aí tem que somar 1, porque está dizendo como é que é a composição média daquele grupo. Então, é interessante, a gente visualiza muito os índices de exposição e isolamento na forma de matrizes. E a Flavinha vai demonstrar isso no experimento que ela, na demonstração no plugin Segreg. Bom, eu falei, né? Até aqui, eu estou falando de índices globais espaciais. Por que espaciais? Qual foi a diferença? Porque no cômputo, eu não estou aqui indo nos detalhes do cômputo das medidas, mas eu não estou mais considerando
a vizinhança do setor censitário, ou do distrito, ou da área de ponderação. Eu estou considerando já aquela vizinhança ponderada, né? Então, a gente tem que escolher a nossa função de proximidade. E todos esses índices globais, você pode decompô-los, né? Decompor e obter os índices de dissimilaridade local, o índice de exposição local, de isolamento local, que vai indicar o quanto que cada unidade diária está contribuindo para essa medida global. Qual a unidade diária que está contribuindo mais para essa medida global de isolamento? Ou essa medida global de exposição? E aqui eu vou dar um exemplo com um dado artificial, que é bem mais fácil entender, né? Digamos que eu tenha 4 grupos. O grupo azul, amarelo, vermelho e o verde, né? Nesse meu primeiro arranjo, cada unidade diária, imagina que é o setor censitário aqui, tem 100% do mesmo grupo, né? Que 100% do azul, 100% do amarelo. Aqui é a mesma coisa, cada unidade diária só tem um grupo, é homogênea, mas é um arranjo diferente. E aqui não, aqui em cada unidade diária eu tenho 25% de cada grupo, é um arranjo super integrado, tá certo? Olha aqui como seria um índice de similaridade não espacial ou tradicional, né? Para esse arranjo aqui, eu teria um índice de similaridade máximo, igual a 1, e se eu usasse o índice local, que não era usual na época, eu teria essa configuração, meu mapa seria assim, né? Esse aqui, também, embora eles sejam bem diferentes, eu teria índice máximo 1, e com o mesmo mapa. Agora, esse aqui, que é super integrado, eu teria o índice de similaridade 0, né? Integração máxima, e o mapinha todo clarinho, tudo 0 aqui, tá certo? Agora, olha o que acontece se eu uso uma medida espacial, né? Se eu uso uma medida espacial que olha para o lado, né, que olha para a vizinhança, eu vejo que, na verdade, esse índice aqui não é máximo, não dá para ser 1, porque eu tenho áreas mais integradas aqui, certo? Então, eu consigo ver no meu mapa, entre aspas, né, que aqui tem uma área mais integrada, que essa área aqui, né, das divisas dos grupos também, e assim, então meu índice é bem elevado, ele é 0,86, bem alto, muito alto isso, mas ele não é 1. Aqui, eu já tenho um índice muito próximo de 0, que de fato é, porque esse arranjo aqui não é bem diferente desse arranjo aqui. Então vai ficar um mapa, entre aspas, que aqui é praticamente 0, e nessas bordas aqui, aí tem algum valor bem baixinho, né, de índice local de dissimilaridade. E esse aqui continua da mesma forma. Então, dá bastante diferença. Então, na verdade, quando eu faço um índice espacial, eu vejo que esse arranjo é muito mais parecido com esse do que com esse, certo? Bom, aqui um exemplo. Esse aqui é um exemplo de análise de segregação usando grupos étnico-raciais. É um exemplo do projeto Resolution, que a gente comparou padrões de segregação e acessibilidade para 2 metrópoles, São Paulo e Londres. Para isso, teve um trabalho um pouco ingrato, né, de compatibilizar os grupos étnico-raciais, que, na verdade, têm significados muito diferentes nas 2 metrópoles, né? Então, o primeiro grupo era branco, que no caso de Londres era o branco britânico, que é bem diferente dos outros brancos. O grupo 2 eram negros, mas em Londres eram alguns, tinha uma mistura de raça com nacionalidade, então era só alguns deles. O grupo 3, asiático, e o grupo 4, no caso do Brasil, indígena, no caso de Londres, outros, né? São os grupos que não tinham, que no caso de Londres, eles têm muito mais grupos do que a gente, pelo menos explícitos no censo deles. O censo deles é mais detalhado. Nós usamos 5 larguras de banda, 5 funções de proximidade, certo? Para determinar as vizinhanças. Então, uma, que a largura de banda da minha função de proximidade era de 700 metros, ou seja, uma vizinhança bem local, né? Aquilo que você consegue andar, e outra de 7.000 metros, ou seja, já é para medir macro segregação.
E como a gente mediu segregação considerando diferentes conceitos de vizinhança, desde zero, que seria a medida não espacial, considera só os setores censitários ou output areas, no caso de Londres, até as espaciais, a gente construiu perfis de segregação, em que você considerava aqui no eixo X a escala, qual é a escala da segregação que você está medindo, e aqui o valor do índice de segregação. Esse aqui é o exemplo do índice de dissimilaridade. Então, aqui estão os valores do índice global, e sempre quando você amplia a largura de banda, ou seja, a tua vizinhança fica mais gordinha, mais abrangente, o que acontece com o índice de segregação, o valor dele? Cai, porque aí vai ficando cada vez mais próximo da metrópole como um todo, certo? Então, todo perfil de segregação, ele vai ter esse decaimento, né? A segregação ela vai diminuir, ou no caso da exposição, a exposição vai aumentar, né? A segregação vai diminuir com o aumento da largura de banda, né? E aqui a gente vê os dois perfis, que é até bastante semelhante, né? O de Londres e o de São Paulo, embora a gente veja isso, a gente viu com todas as medidas de segregação, que, considerando esses grupos, então, em toda análise de segregação, tem que prestar muita atenção quais grupos você está considerando, porque isso faz toda a diferença para a análise, quais os grupos que a gente está considerando e qual é a área de estudo, isso faz muita diferença. Até, não é esse paper, mas o paper que está citado aqui, Barros e Feitosa, explora só isso, como esses índices são sensíveis aos grupos que são considerados na análise e à área que é considerada na análise. E mostra que a Londres tem uma segregação, do ponto de vista dos grupos étnico-raciais, bem superior ao Brasil. E aqui a gente pode ver isso nos mapas, né? O que são esses mapas de dissimilaridade, esses índices locais de dissimilaridade aqui mapeados? Mostra que as áreas centrais são as de maior dissimilaridade, essas áreas mais escuras. O que são as áreas de maior dissimilaridade? É cuja composição populacional é mais distinta da composição populacional da metrópole como um todo. E a gente tem áreas, como se fossem anéis, né, que a dissimilaridade é menor, ou seja, a composição populacional é mais parecida com a da metrópole como um todo. Então, as áreas mais dissimilares, que São Paulo, são as áreas centrais e as áreas mais periféricas, e você tem aqui quais são as áreas menos dissimilares. Esse aqui é o mapa de local de dissimilaridade com a largura de banda de 700 metros, ou seja, é mais recortadinho, você consegue ver mais detalhes. Aqui, a gente está com uma largura de 7.000 metros, então você consegue ver com mais clareza esses macro padrões, né? Esses padrões de macro segregação. E aí vai mostrar aqui quais são as áreas mais dissimilares, as áreas menos dissimilares, e aqui a periferia novamente mais dissimilar. A mesma coisa com São Paulo. Agora vamos ver a exposição. Aqui a gente fez a exposição do G1, que eram os brancos, ou no caso de Londres, os brancos britânicos, a todos os outros grupos, certo? De novo, a gente fez os perfis de segregação. Você pode só escolher uma escala e apresentar o número. Aqui a gente explorou várias escalas, né? E aqui, novamente, ó, a exposição dos... Claro, à medida que aumenta a largura de banda, aumenta a exposição, né? Então, essa vizinhança é mais diversa, aumenta a exposição. Mas o que a gente vê é que os brancos britânicos têm menos exposição aos outros grupos do que os brancos de São Paulo, que são esses aqui, certo? E a gente vai entender isso melhor quando a gente olha o mapa. Deixa eu passar aqui o mapa. Ó, esse aqui é o mapa na verdade, do isolamento, né? Já pulei os slides aqui. Do isolamento do branco britânico. Você vê um vazio aqui no centro e bem isolado nos subúrbios, certo? Esse é o branco britânico. Diferente do branco da região metropolitana de São Paulo, que na verdade ele está por todo o território. O branco está em todo o território.
O vazio das áreas centrais são dos negros, né? Os negros é que só estão nas áreas periféricas, mas os brancos estão em todas as áreas da região metropolitana de São Paulo. Então, ele tem maior exposição a todos os grupos do que o branco britânico. Aqui a gente vê um verdadeiro... a gente vê o inverso, né? Os outros grupos estão ocupando essa área central e o branco no subúrbio. A gente já não tem essa clareza aqui. A gente tem quando a gente está falando dos mais ricos e dos mais pobres, mas quando a gente está falando de brancos e negros, não tem o negativo que tem aqui, certo? Em Londres. Esse gráfico aqui está mostrando tá mostrando os índices de isolamento dos 4 grupos, né? Então, a gente vê intracejado o perfil de segregação, né? De São Paulo e com a linha cheia de Londres. Em São Paulo, aparece com um isolamento muito grande aqueles grupos que têm uma representatividade muito, muito, muito pequena, que são os grupos, os asiáticos e os indígenas, certo? E eu preciso chamar a atenção aqui também, que aqui eu estou apresentando já os índices normalizados. Esqueci de mencionar isso. Por que eu estou apresentando os índices normalizados aqui? O que é o índice normalizado? É quando eu pego o índice de exposição de isolamento e divido pela proporção do próprio grupo. Por que eu estou mostrando esses índices normalizados? Porque eu estou comparando 2 metrópoles, certo? Então, se a gente vai ver a exposição do branco, ela é sempre menor do que 1. Ela é sempre menor do que seria num arranjo integrado. Então, todos esses valores são menores do que 1. Se a gente vai olhar o isolamento de qualquer grupo, ele é sempre maior do que 1. Porque a exposição a si mesmo, ela é sempre maior do que esperaria num arranjo integrado, certo? Então, esses aqui são os índices normalizados. E o que a gente vê, no Brasil, em São Paulo, os asiáticos e os indígenas, em escalas pequenas, estão muito isolados, que é esperado, porque são grupos também com essa representatividade muito pequena, e eles têm os locais bem definidos na metrópole. Agora, excluindo esses grupos, Bruno quer fazer uma pergunta, pode falar. Oi, Flávia. Esse G4 de São Paulo, que ele, na verdade, ele não está aparecendo quando você usa um kernel menor, é porque ele está muito grande? Está muito alto. É verdade, entendi. É por isso. Ele está muito alto, e como ele não é bem o foco da nossa análise, porque o foco era muito mais os brancos e os negros, porque é o grupo majoritário, né? Então, tem mais de 95%. Esse grupo acho que junto, acho que é uns 3%, eram uns 3%, o G3 e o G4, na região metropolitana de São Paulo. Agora, se a gente olha para os demais grupos, Londres os grupos de Londres estão com isolamento sempre superior aos de São Paulo. Então, aqui a gente compara o isolamento do branco em Londres, o isolamento do branco em São Paulo, o G2, né, que são os negros em Londres, os negros em São Paulo, e no caso de Londres é bastante importante ver também o do grupo dos asiáticos, que é expressivo, né? A composição populacional deles é bem diferente da nossa. Olha aqui, o nosso aqui é brancos e negros, então eles é a quase totalidade da população da região metropolitana de São Paulo. Já no caso de Londres, é 60% de brancos, mas aqui a gente tem 10% dos negros, cerca de 12% dos asiáticos, cerca de 15% dos outros. Então, eles têm uma presença mais expressiva, né? E eles são, sim, mais isolados. E aqui o padrão de localização deles. Então, novamente, né, já falei, os brancos no subúrbio, os asiáticos, principalmente imigrantes, né, descendentes de imigrantes, mais em áreas centrais, não necessariamente, e aliás, não estão nas mesmas áreas centrais, né? Então, o mapa vai revelando isso. Esse outros é uma miscelânea, né?
E no Brasil, vou enfatizar mais o branco e o negro, como eu já mostrei, né? Então, o branco praticamente em todo o território, diferente do negro, que tem esses espaços de ausência aqui. E acho que é isso. Alguma dúvida em relação às medidas? Ou passo para a Flavinha apresentar esses slides de como medir isso no plugin? Não? Então, Flavinha, quer que eu passe os slides para você? Por favor. Bom, gente, então, eu vou, como a Flávia falou, eu vou mostrar uma prática utilizando o plugin Segreg. Esse plugin, ele foi desenvolvido também no âmbito do projeto Resolution, porque imagina fazer o cômputo dessas medidas, né? Principalmente as espaciais, né? Fazer no Excel, como a mesma Flávia falou, é impossível. Eu mesmo, no meu mestrado, eu não usei as medidas espaciais, né? Eu fiz só a global local, mas usando as zonas ODs, né? Os limites das zonas ODs. Então, eu pude fazer o cálculo no Excel. Mas hoje, com o plugin Segreg, é muito mais fácil, né? Muito mais tranquilo. Então, eu vou mostrar para vocês como que faz para utilizar. Eu imagino que todo mundo aqui sabe o que é o QGIS. Alguém não sabe o que é? Se alguém não souber, pode perguntar. Mas, então, quando a gente... o plugin Segreg, ele foi, como eu falei, ele foi feito no âmbito do Resolution, e ele ainda é um plugin considerado experimental, né? Ele ainda está sendo desenvolvido, ele não é um plugin oficial do QGIS, né? Inclusive, para quem quiser mais informações do plugin, o tutorial também tem no GitHub do Sandro, que foi quem desenvolveu para a gente esse plugin. Então, quando você for procurar o plugin no QGIS para poder fazer o cômputo das medidas, né? Se você estiver usando a versão em inglês, está lá em plugin, em português está em complementos. Você vai ter que, quando você clicar em complementos, você vai ter que ir em opções e ticar a opção mostrar também complementos experimentais. Porque senão, aí pode passar para a próxima, Flávia, quando você colocar em procurar, né, que é a primeira opção dos complementos, quando você colocar em search, Segreg, você não vai achar. Então, tica essa opção, mostrar complementos experimentais, que aí vai aparecer o Segreg, e aí instala, né, você clica para instalar o Segreg, e aí o ícone do plugin, ele vai aparecer na tela inicial, senão você vai em vetor, que também vai estar lá. Aí pode passar, Flávia. E assim, o que a gente precisa, então, para fazer o cálculo no plugin? Porque o plugin em si, como vocês vão ver mais para frente, ele é bem intuitivo, mas você precisa fazer algumas coisas antes, né? Então, para fazer o cálculo das medidas, você vai precisar de um shapefile, né, com as unidades, com a sua área de estudo, né, e as respectivas unidades de áreas que compõem a sua área de estudo. Então, no exemplo que eu trouxe, eu estou usando a região metropolitana de São Paulo e ela está dividida em zonas ODs, porque é o que eu estou usando o banco de dados da pesquisa OD, da pesquisa origem e destino do metrô, e ela é dividida em 570 zonas. Então, eu vou computar a segregação para a região metropolitana de São Paulo e para cada uma dessas áreas, né? Dessas unidades de área. Então, eu preciso desse shapefile e eu preciso da informação, como a Flávia falou, da composição de cada uma dessas unidades de área, né? Dos grupos que você vai analisar. Então, quando eu falo que precisa de uma tabela e de um shapefile, na verdade, não é que o plugin ele vai te pedir uma tabela, mas é necessário que no shapefile contenha essas informações, e essa informação não vem no shapefile, né? Então, você vai precisar agregar, né, unir nesse shapefile essas informações, porque, no geral, vem o ID, né, de cada zona, o número de cada zona. Então, se eu estiver falando de setor, usando o censo, eu estaria falando de setores censitários, né? Se eu estiver usando bairros, não sei, usando limites de uma cidade, bairro, vou ter o ID do bairro, vou ter a área do bairro, enfim, vou ter essas informações mais geográficas. Você precisa acoplar, né? Unir as informações das composições populacionais.
E aí, é isso, a próxima tabela, eu mostro a carinha de como é essa tabela, né? Que você vai precisar organizar. No meu caso, repetindo, eu estou usando a pesquisa origem e destino, como banco de dados. Os meus grupos, né, que eu selecionei aqui, que é o que eu estou trabalhando, eu trouxe como exemplo. Eu estou usando as classes socioeconômicas do critério de classificação econômica do Brasil, que é CCB, em que ele divide a população em grupos A, B1, B2, até a DE, que na verdade, eles estão fazendo uma classificação de poder de compra da população, né? Então, o grupo A é o mais rico, por exemplo, e o grupo D seriam os mais pobres. Mas esses são os grupos que eu vou analisar, né? Que eu vou analisar a segregação entre esses grupos. Então, eu tenho que ter uma tabela em que eu tenho, então, cada unidade de área que compõe a minha área de estudo, no caso, as zonas ODs, poderia ser os setores censitários, poderia ser bairros. E a composição, a quantidade de pessoas de cada grupo, de cada zona. Importante, senão vai dar errado, né? Existem áreas nas cidades, enfim, nas regiões metropolitanas, em que elas não são habitadas. Então, é muito importante que, quando você fizer a tabela, você se atente que essas áreas, elas estão na tabela, porque, primeiro, você vai fazer o join, essas áreas, elas têm que estar, não pode deixar o campo vazio, então eu sugiro que coloque a informação 0, porque senão o plugin não vai aceitar calcular, vai dar erro. Outra coisa também, preste atenção se tem espaços antes das informações. Por exemplo, o grupo A, na zona 1, tem 58 pessoas. Às vezes, na hora de digitar, de arrumar a planilha, fica algum espaço. Vai dar erro. Então, assim, eu estou chamando a atenção para essas coisas porque são pequenas coisinhas que, se a gente não presta atenção, a gente acha que o plugin já não está dando certo, a gente não sabe onde errou, dá uma confusão danada. Então, assim, ajusta isso, já estou dando a dica. Ajusta isso, confere, vê se está tudo certinho. Feita a sua planilha, arrumou ela bonitinho, eu tenho a composição populacional de cada um dos grupos, pode passar, Fábio. Aí, então, você vai fazer o join com o seu shapefile, né? Você vai unir. Presta atenção, se o shapefile ele está projetado, o meu aqui está com a projeção TM, veja se o estilo de vocês também está projetado, porque às vezes a gente abre o shapefile no QGIS e ele abre, né? Ele tem a projeção lá do QGIS, mas ele não quer dizer que ele tem alguma projeção, isso também vai dar errado. Então, ok, preparamos os nossos dados. Deixa eu só chamar a atenção. Por que tem que estar projetado? Porque você tem que dar a largura de banda da função. Então, você vai ter que dizer que a largura de banda é 700 metros. Então, já é uma condição que o shapefile tenha uma projeção. Projeção. Né? Isso, bem lembrado, Flávia. Pode passar? Ariel, quer perguntar? Isso. Oi, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Deixa eu ligar a câmera. Quando a gente está trabalhando com uma área muito grande, para além de uma zona ou tema específica, parece meio absurdo, mas pensar numa região inteira ou mesmo no Brasil, aí eu trabalho com a projeção policônica, seria isso? Boa pergunta, Ariel. Eu não sei te responder como faria... Eu sei te responder sim, você pode utilizar essa projeção, mas eu não sei se o plugin vai aceitar, essa é a minha dúvida, entendeu? Tá. Eu não sei se ele foi restrito. Eu até te pediria para você testar, eu realmente não me recordo quais foram as restrições que foram colocadas na época que o plugin foi implementado. Né? Mas é uma boa pergunta, obrigada. Boa pergunta. Obrigado. Carolina. Só para complementar essa questão da projeção, a policônica, você não tem as distâncias em metro. Então, provavelmente, você tem que colocar na projeção de Albers, mas tem que ver se é compatível. Então, tem que pegar aquelas aulas que a gente dá lá de projeção. A gente não sabe de cabeça as características de todas as projeções, né? Mas tem que pegar a aula de projeções cartográficas que a gente dá lá na disciplina e ver direitinho que projeção que ela tem, que seja mais ampla que a UTM, que a UTM é uma projeção local e que dê distância em metros ou em quilômetros, mas seja uma unidade de medida que possa trabalhar junto com o Segreg. Então, Flávia, além de ver se o plugin funciona, na hora de escolher a projeção, não pode ser qualquer uma também.
entendeu? Aí tem que lembrar das aulinhas de cartografia lá das titias Cocota, lá no curso de graduação. Agora, lembrando da época da implementação, certamente não está restrita a uma ou duas, porque, inclusive, a gente computou para Londres, mas eu não lembro se no código, aí teria que perguntar para o Sandro, ou olhar o código, se a gente não fez alguma restrição, sabe, de algumas projeções possíveis. Isso eu confesso que eu não lembro. Teria que testar, ou olhar o código, que está no GitHub. Dá para olhar o código direto. Mas eu achei uma ótima pergunta. Coloquei aqui para testar. Carol, quer falar de novo? Não, só levantei a mão errada mesmo. Pode continuar. Certo. Tá, então, voltando, preparamos os dados, preparamos o shapefile, tá tudo certinho, então a gente clica no ícone, né, ou se não estiver aparecendo em vetor, vai abrir essa janelinha, em que a gente vai colocar, então, as nossas informações para o plugin poder fazer o cálculo para nós. Então, aqui no Select Layer, ele vai pedir para a gente indicar qual é o shapefile que a gente está trabalhando que contém nossas informações, porque às vezes a gente enche de shapefile, né, tem cursos d'água, rodovias, enfim, né? A gente trabalha com vários. Então, indica qual é o shapefile, no meu caso, né? No caso, Node. O Select ID, no meu caso, no exemplo, né? É o número da zona. Se for o setor censitário, você vai indicar o código do setor censitário, né? O nome da coluna em que contém informação das suas unidades de observação, né, das suas unidades de área, como ela está dividida. Depois você vai indicar quais são os grupos que você quer que calcule a segregação. Aqui eu tiquei todos, né? Aqui embaixo você vai dizer, então, qual que é a função, né, de proximidade, que é igual a Flávia estava explicando, se você quiser fazer um cálculo de uma medida espacial, né? Se você vai usar gaussiana, biquadrada, você vai escolher qual é a função. E aqui embaixo, você vai indicar qual a largura de banda em metros que você quer calcular. Lembrando que, se você for fazer igual nos exemplos que a Flávia mostrou, ela calculou para 5 bandas diferentes, né? Então, você vai ter que calcular uma de cada vez. E para cada uma dessas vezes, o QGIS ele vai disponibilizar uma planilha diferente contendo o resultado com os índices, tá bom? Pode passar. Flavinha, deixa eu só chamar a atenção para uma coisa aqui. Digamos que vocês só estejam interessadas no isolamento do grupo A, mas criem nem que seja um grupo B, que são, assim, os demais grupos, entendeu? É importante que estejam ticados aqui os grupos que somam o seu universo de interesse, entendeu? Então, aqui, mesmo que eu não tenha interesse no C1, digamos assim, eu tenho que clicar o A, B, C1, C2 e DE, porque a população de cada área faz parte do cômputo da medida. Uhum. E ele extrai isso pela soma desses campos aqui. Tá? Então, quantas pessoas tem em cada unidade de área, isso faz parte do cômputo da medida. E aqui a gente não pede que a pessoa clique nisso para simplificar, entendendo que é só somar isso, e aí já dá o total. Ariel, pode perguntar. É sempre a população absoluta, quero dizer, a população daquele grupo, não a proporção, não precisa fazer nenhum cálculo, só o valor da população mesmo. Exatamente, a contagem. Tem 100 pessoas do grupo A, 50 do B1, a proporção, o segrega que vai fazer. Né? Então, isso é só a população mesmo. Aí, na segunda abinha, né, da janelinha do segreg, ele vai pedir para você indicar quais as medidas que você quer calcular, né, tem o índice de similaridade, disposição, isolamento, entropia, índice H, que a Flávia apresentou, então ele vai ter o índice global e o local. Então, eu tiquei todos, né, e aí embaixo você vai indicar onde vai salvar, onde vão ser salvos os resultados, né. Então, embaixo você vai ter que indicar a pastinha, né, o lugar no seu computador. Então, feito isso, o QGIS vai calcular para você, só apertar o botão, ele vai calcular as medidas de segregação e ele vai disponibilizar em forma de tabela. Pode passar, Flávia. Deixa eu só voltar numa coisinha aqui, Flavinha.
sobre a intensidade populacional local. Se ela é opcional. Então, se a pessoa quiser computar uma medida espacial, ela vai escolher a forma da função e a largura de banda e vai clicar aqui, ó, Run Intensity. Se a pessoa não quiser calcular uma medida tradicional, ela simplesmente ignora isso e vem para a aba Measures. Isso. Tá? Só um detalhezinho. E outra questão. Clicou aqui, não esquece de clicar no Confirm Selection, aquelas coisas que às vezes a gente passa batido. Então, clique, Confirm Selection. Se eu quero a medida tradicional, eu já venho em Measures. Se eu quero a medida espacial, seleciono a forma e a largura de banda, clico aqui o Run Intensity, espero, porque às vezes demora, se for uma área muito grande, e aí só depois que venho, que essa é a parte que demora para computar essa intensidade populacional local. E, por fim, aí sim, escolhe as medidas, clique em computar medidas, e se quiser salvar, geralmente a gente quer, né? Onde que vai salvar? Na verdade, eu acho que não tem como. Tem que indicar onde vai salvar, porque é onde sai o resultado, né? Então, ele não vai fazer nada se você não disser onde vai salvar os seus resultados. E você pode clicar aqui se você quiser que já apareça no seu QGIS o resultado, né? Tá. Você vai salvar. Aqui. Tá, ok. Então, como eu falei, ele vai disponibilizar 2 planilhas, mas elas não são nada amigáveis a olho nu, assim. Se você bate o olho, você vai achar que é um bicho de 7 cabeças, mas não é, tá? Então, os índices globais, ele vem nesse formatinho aqui. Então, assim, ó, índice global de similaridade, ele dá 0,30 de entropia, o índice H. Aí, o índice de isolamento e exposição é uma matriz. É uma matriz, ele não indica quais são os grupos, mas você tem que ir pela intuição, né? Então, a gente está falando... eu vou mostrar no slide. Não, a ordem que você colocou, né? A ordem que você colocou. Tem uma figura que vai ficar mais fácil entender. Pode passar, Flávia, que eu acho que já... Pode passar de novo, que eu coloco que é necessário, né? Você arrumar os seus dados para fazer a análise, né? Então, eu traduzi o que é isso para essa figura aqui, né? Eu organizei os dados. Então, é uma matriz. Então, primeiro, o número vai indicar, né? O isolamento, a exposição do grupo A ele mesmo, né, do grupo A ao grupo B1, então você tem que ter lembrado da ordem da seleção dos grupos e transformar isso numa matriz. E embaixo vem os índices locais, pode passar, Flávia, que vai ser uma tabelona gigantesca, e eu abri os dados no R, eu sugiro não abrir no Excel, porque o Excel vai bagunçar os seus dados, pelo menos todas as vezes que eu tentei foi uma confusão, então se puder abrir no SPSS, no R, ou se você tiver familiaridade com o Excel, entender o que ele está fazendo. Outra dica boa, Flavinha, é botar aquele adicionar no Canvas, adicionar no próprio QGIS, que ele já abre o tipo shapefile com essa tabela aqui no QGIS. E aí é só você salvar aquele shapefile que vai ter uma tabela com essa carinha aqui que a Flavinha está explicando. Para falar a verdade, eu nunca cliquei naquilo, porque eu sempre jogo para outro lugar, mas é uma informação muito importante, que para mim agora grupos, aí é importante saber como vai sair. Então, o grupo vai sair de 0 a 5, ó. Aí você tem que traduzir, que são aqueles grupos que você clicou, A, B1, B2, C1. E aí, quando tiver, assim, isolamento ISO 00, é do grupo A ao grupo A, né? Então, o isolamento do grupo A, a exposição do grupo A ao grupo B1, do 0 ao 1. Não está escrito aqui. Então, por isso que eu gosto de abrir e arrumar os meus dados, porque como ele vem com essa carinha, independente do grupo que você usar, do número, do nome que você der para as suas unidades de área, ele vai traduzir como ID e vai colocar os grupos de 0 a, sei lá, se tiver 8, de 0 a 7... e vai colocar ISO 00, exposição 01. Então, como isso me atrapalha, eu já vou direto para arrumar os meus dados, mas tendo isso em mente, você também consegue fazer pelo QGIS. Próximo. Então, aí eu trouxe alguns exemplos, né? Como analisar esses dados, né? Então, os índices globais, né? Eu
pode ser analisado em forma de tabela. Pode passar, Flávia. Deixa eu só falar uma coisinha aqui. Bom, aqui é o índice global de dissimilaridade, então ele vai medir esse equilíbrio, né? Esse equilíbrio entre a composição global com as vizinhanças. Ele é relativamente baixo aqui, faz sentido que seja baixo, porque a gente está usando zonas ODs, né? Então, que são zonas um pouco grandes. À medida que a gente usa, tipo, o setor censitário, esse índice aqui aumenta. Então, ele é bem suscetível, como eu mostrei nos perfis de segregação, à escala de análise. A entropia, ela é uma medida de diversidade, lembrem, né? Então, ela vai ser máxima quando os grupos tiverem a mesma proporção. Então, se tem 4 grupos, 25% cada um deles, lembrando, não é uma medida de segregação, é uma medida de diversidade, mas que a gente optou por colocar porque ela pode ser uma medida interessante. E ela não varia de 0 a 1, como as medidas de segregação. Ela varia entre 0 e o logaritmo do número de grupos que a gente está considerando. Então, por isso aqui até 1,57, tem muitos grupos. E esse índice de teoria da informação, que é o H, é aquele, só para lembrar, que usa a entropia como referência. Então, compara a entropia da metrópole como um todo com a entropia das vizinhanças. Ele tende a ser mais baixo que o de similaridade mesmo, né? Mas ele é mais interessante a leitura dele ou na sua versão local ou comparativa para monitoramento, enfim. É diferente do índice de isolamento, que quando você lê, você tem uma interpretação mais fácil. Aqui tem um exemplo bem interessante que a Flavinha colocou, ó. O grupo A, ela botou aqui a composição populacional dos grupos. Ele tem 6% de grupo A na metrópole. Mas o isolamento dele, que é a exposição do grupo A a ele mesmo, é 26%. Certo? Então, assim, se fosse um arranjo integrado, teria, em tese, né, 6% de grupo A na vizinhança do grupo A. Acontece que não é. Então, ele é de 26%. A gente gosta bastante de normalizar, porque se a gente pegasse o 26 e dividisse por 6, a gente veria como ele é elevado, né? Mas aqui estão os valores brutos. Você pode ler os valores brutos assim, mas aí, se você lê eles dessa forma bruta, tem que sempre comparar com a proporção do grupo na metrópole como um todo. Olha aqui, ó, a exposição do A em relação ao C1. Tá, aqui tá dizendo, você vê que a soma desses aqui, ó, vai dar 1. Porque numa vizinhança de uma pessoa do grupo A, em média, tem 26% de domicílios do grupo A, 17% do grupo B1, 31% do grupo B2, 17% do grupo C1, 9% do grupo C2 e 1% do grupo D e E. E aí é interessante comparar com como é que é a proporção desses grupos na cidade como um todo. Você vê que a partir do C1, a exposição do A ao grupo já é menor do que seria num arranjo integrado. Dá para entender? Dá para ver isso? Esse próximo slide era explicando isso que você explicou? Está claro? Alguma dúvida aqui? Não. Tá. Aí, como analisar os índices locais, né? Então, como a Flávia explicou, né? Interessante espacializar eles, até porque, né, você vai ter um índice local para cada uma das suas unidades. Então, no caso das zonas OD, são 570 índices, né? Então, é interessante você espacializar ele. Então, aqui, espacializando o índice de similaridade, né? As áreas em vermelho, elas indicam as áreas que são mais similares em relação à composição da área de estudo, né? Então, você vê as regiões mais segregadas. Aqui trouxe o exemplo espacializando os índices de isolamento, né? Quando eu espacializei o índice local de isolamento do grupo A, você vê as regiões onde onde vivem, né, a população do grupo A, onde a vizinhança do grupo A tem mais gente do mesmo grupo vivendo na mesma região, e em contraste eu trouxe do grupo D. Mas esses são só exemplos de como que a gente pode analisar
aqueles resultados que saem naquela tabelona, né? Então, o que você pode fazer? Mas você pode fazer gráficos, né? A Flávia trouxe os resultados globais, né? Comparando em forma de gráfico, tabelas, e eu acho que era mais isso que eu queria mostrar para vocês. Assim. Chamando a atenção que esses dados da OD têm aquela pegadinha, né, Flavinha? Tem. Tem áreas que tem muita gente, então não importa, se você bota o isolamento do grupo A, ele grita, se você bota o isolamento dos mais pobres, ele grita, porque ele está sempre ganhando um peso muito elevado. No mestrado da Flavinha, ela fez uma transformação, ela trabalhou com células, e aí, ao invés de usar contagem populacional, ela começou a usar densidades. Foi para tentar... E aí ela, por exemplo, excluiu as áreas não ocupadas e tentou umas densidades mais adequadas como uma estratégia para se livrar. Porque, de fato, esse exemplo aqui, que é o dado da OD, acaba que os padrões eles ficam um pouco prejudicados pelo fato de ter áreas com populações tão diferentes, que não é o caso dos setores censitários. Uhum. Geralmente você tem um número de domicílios mais ou menos constante, claro, maior nas áreas urbanas, menor nas áreas rurais, mas ainda assim faz sentido. Então fica uma leitura mais, acho mais fácil, né? Mais adequada também. Exatamente. Como a Flávia falou, a configuração das unidades de área é importante, então tem que pensar nessas alternativas também. Né? No nosso caso, no mestrado, quando a gente olhou, estava muito, né? Tem umas, eu esqueci o nome da última zona, que é um município inteiro. E aí eu estou comparando o município inteiro com a zona C, que tem 1.200 pessoas. Então, é desproporcional. Então, aí a gente usou esse artifício da densidade e células. Né? E muito obrigada pela atenção, pessoal. Valeu. Vou parar de gravar aqui. Dúvidas?